Uma das grandes questões do BNDES é a questão da possibilidade de garantia, né? Porque o que hoje acontece? Toda e qualquer empresa, quando ela pega um recurso, ele acaba tendo que dar alguma coisa em garantia. O município, a maior parte dos recursos que eu vou mostrar para vocês, a questão da possibilidade de garantia é o repasse do FPM e o repasse do ICMS. Ou seja, se você não paga, eles pegam parte desse recurso para que não haja nenhum tipo de prejuízo àquilo que foi realizado. Então, por isso que ele não é tão difícil o acesso, uma vez que a garantia, né, e aí, lógico, cada município é um município. Lembrando que a prioridade é para os municípios que foram elencados com uma tabela. Essa tabela é a tabela que coloca todos os municípios que tiveram algum tipo de catástrofe ou situações contextualizadas de alagamento, de dados que foram realizados com indicadores. Hoje, boa parte dos municípios, eles sofrem o contexto de não ter um programa de desenvolvimento local ou regional que possibilite ter indicadores pontuais. Porque hoje o que se faz? Você pega os indicadores do IBGE, você pega os indicadores do IPAD, você pega os indicadores que já estão consolidados. Mas os indicadores municipais que você faz todo ano e que você tem, acaba que muitas vezes os municípios não têm. Se nós pegarmos hoje o caderno do IPADs, o que nós vamos ver? Nós vamos ver dados da agricultura de 2017, por exemplo. Mas nós já estamos em 2019. Então, o que aconteceu em 2018? Como é que está essa plataforma de indicadores? E o que isso me dá de possibilidade e potencialidade na minha justificativa de projeto? Então, aqui já começo com algumas ressalvas, gente. A importância de nós termos realmente um programa de desenvolvimento. Porque quando eu tenho um programa de desenvolvimento local, volta na que nós já estávamos vendo ontem. Quando eu tenho um programa, eu já coloco tudo aquilo que são as necessidades. Essas necessidades, elas vão se respaldar numa política pública. E essa política pública vai ser a justificativa no projeto aqui que o BNDES exige. Porque ele fala assim, tá, por que você quer fazer isso? Por exemplo, em termos de saneamento, né? Tá, quanto que você tem de saneamento? Hoje, nós sabemos todos esses dados certinhos? Quanto que eu tenho de saneamento, quanto que eu tenho de mobilidade, quanto que eu tenho... Então, são pequenas situações que a gente vai começar a ver que vai nos chamar a atenção no sentido de saber, poxa, isso daqui eu não sei. Isso daqui, essa informação eu gostaria até de saber, mas eu realmente não... Então, aqui eu trouxe de volta o que ontem a gente começou a ver. Opa, só um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Por quê, gente? Lembrando que nós não temos só as fontes do que a gente viu ontem nos convênios, mas nós também temos as fontes que vêm através de empréstimos que a gente pode fazer, mas nós também temos outros tipos de fontes. Ou seja, nós podemos fazer parcerias públicas-privadas, por exemplo, para poder ter recursos, para a gente poder otimizar as coisas no meu município. A questão das igrejas e organizações religiosas, que é colocada ali como uma parceria, é no sentido do quê? Principalmente a questão da assistência social, ou na questão de outros projetos que envolvam boa parte da comunidade. O segmento religioso, normalmente, eles têm uma influência muito grande sobre a sociedade. E essa influência sobre a sociedade faz com que, muitas vezes, nós possamos implantar os programas que a gente quer implantar no município. Então, por exemplo, eu quero que a juventude faça curso de tal coisa, né? Se houver uma relação direta com as instituições religiosas, normalmente isso se torna mais fácil, né? Quando é só a prefeitura, às vezes vem aquela questão partidária, política, e diz assim, não vou fazer, né? Então, é nesse sentido a questão de nós começarmos a pensar. Então tá, BNDES, então, gente, são várias linhas de crédito, mas várias mesmos, tá? E o que acontece? Os recursos estão disponíveis. Você, quando é o recurso direto no BNDES, você já coloca o projeto direto na fonte do BNDES. E quando são bancos credenciados, eu vou fazer a opção por exemplo, fazer pelo Banco do Brasil, ou vou fazer pelo Banestado, ou vou fazer, não sei.
Qualquer banco que esteja a linha de crédito do BNDES, vocês também podem fazer. A diferença é que quando eu faço pelo BNDES, eu sigo toda a cartilha do BNDES. Então, eu faço direto na plataforma do BNDES e vou seguindo tudo que está elencado. Quando eu faço pelo banco credenciado, eu sigo a linha do banco credenciado. Então, não é mais o que o BNDES estabelece, mas sim o que está estabelecido no parceiro do BNDES. Tá? Então, veja, houve uma mudança em toda a regulamentação em 2017. E, com isso, houve uma relação um pouco diferenciada com os municípios. Os municípios, na verdade, eles até tinham acesso, mas eles tinham algumas dificuldades com relação a isso, no sentido de documentação, alguma coisa do gênero. A partir do momento que houve algumas mudanças e até mesmo o termo de garantia, ficou tudo muito mais fácil, né? Por quê? Porque é muito tranquilo para eles, né? Não pagou a parcela, pego, me aproprio do recurso que é transferido governamentalmente e o governo entra como teu avalista. Tá? Então, como que eu faço? A apresentação do projeto, ele se dá direto no portal. Então, você vai lá na consulta prévia eletrônica e aí você vai inserir de acordo com o recurso que você está pedindo. Se é um projeto de obras, eu vou ter que ter o projeto de engenharia com todos os atributos necessários para a realização daquele objeto. Então, isso a gente já viu ontem, né? Mas ele vai seguir a mesma linha. Lembrando que tem que ter orçamento, tem que ter o cronograma físico e também, se houver qualquer situação ambiental, fundiária, ele tem que seguir a legislação dessas instituições ou desses órgãos responsáveis pela regulamentação. Deixa eu pegar aqui direto. Então, segurança pública, né? Segurança pública é um dos itens que está previsto no BNDES. Segurança pública, expansão ou modernização do serviço de segurança prestado pelo poder público. O que é apoiado nisso? Monitoramento, inteligência e ferramenta para gestão integrada, infraestrutura para custódia, equipamento e sistema e unidades laboratoriais e operacionais de suporte de ação e segurança. Vamos pensar um pouquinho no nosso município, né? Como é que está em termos de segurança? O que eu tenho hoje de suporte ou aporte com relação a toda a infraestrutura de segurança? Vocês conhecem o município de São Caetano do Sul? Só de nome? Eu aconselharia uma visita técnica. São Caetano é hoje um dos municípios com a maior segurança no nosso país. Por quê? Porque eles têm, eu chamo uma sala de BBB, né? É uma sala mais ou menos desse tamanho, com vários monitores, e toda a cidade, porque a cidade ela é pequena, né? Então, toda a cidade, em termos de, né, hoje nós pegar o município como a maioria de vocês aqui, a territorialidade é imensa, né? Principalmente do interior. Lá não é tão gigantesca assim, não. É bem diferente a estrutura. O que acontece? Eles têm câmera em tudo. Tudo. Então, cada monitor, ele está verificando o que está acontecendo em cada situação da cidade. O que eles conseguem fazer com isso? Eles conseguem alertar a polícia do que está acontecendo ou do que está se prevendo acontecer. Tá? Então, por exemplo, vai acontecer um assalto, alguém já está pensando em abordar, ele já aciona a viatura mais próxima, sabe? Então, assim, por isso que a gente pensa aqui, quando fala, né, de toda uma estrutura de sistema de monitoramento, já me vem a lembrança de São Caetano, porque o dia que eu entrei nessa sala, eu realmente me senti assim, eu falei, nossa, gente, mas como assim? Você sabe tudo o que está acontecendo? Ele falou, sim, a gente sabe tudo o que está acontecendo, tem câmeras em tudo, todas as ruas, a gente sabe o que está acontecendo, quem está circulando, o que não está circulando. É um município que hoje ele deve ter uns 2 terrenos só vagos, o resto é tudo construído. Né? Custo de vida é altíssimo. Só urbana. Quem pode? Todos os que eu vou passar aqui para vocês, todos os municípios podem, tá? A questão é saber valores e saber qual é a necessidade que o município tem. Aqui, o que ele coloca como itens financiáveis?
o estudo, o projeto para nacional. Não pode, né? O que pode é, por exemplo, uma patrola importada que não tenha no contexto nacional. Então, tem esses quesitos que ele coloca como diferencial para você saber. Tá? Então, uma coisa está ligada à outra. E aí ele coloca aquisição de software, desenvolvimento ou aquisição de software desenvolvidos no país e serviços correlatos, né? Então, veja, se nós pensarmos lá em termos de segurança, porque a gente sempre acha assim, segurança, responsabilidade do Estado. Será que é só? A maior parte dos municípios aí está com guarda municipal, não está? Que não é só para cobrar estar, né? E a maioria tem essa configuração. A primeira coisa é cobrar estacionamento e outras coisas, mas não é só isso. Na verdade, tem toda uma questão de controle de trânsito e outras coisas mais que poderia ser resolvido com esses mecanismos de segurança. Tá? Então, dá para começar a pensar numa modernização, porque se nós pensarmos hoje, gente, o que está caminhando? Está caminhando cada vez mais para as coisas se modernizarem a ponto de que você faça tudo no mecanismo tecnológico. A gente não está mais na era, por exemplo, mesmo os cursos presenciais, vocês verem, hoje nós temos, por exemplo, vocês fazendo presencial, mas várias pessoas fazendo online, né? Então, por quê? Porque diminuiu essa distância. Quando eu tenho o apoio tecnológico, ele acaba me dando a condição de eu poder fazer. Serviços técnicos especializados, como consultoria e certificações, demais serviços técnicos, inclusive treinamento. Então, às vezes, a gente tem dificuldade lá no município, né, para ter recurso para fazer tudo isso. Viu? Falei de mim, não sou só eu. Vou ter que pedir para abrir a porta, então, né? E aí, olha só. O que acontece? Qual que é o custo? Né? Veja, 0,9 ao ano. Né? E aí a taxa de risco é de acordo com o cliente e o tempo de financiamento. A maior parte dos financiamentos que a gente vai falar aqui são 36 anos, 20 anos, tá? Só tem um deles que é 8 anos. A maior parte deles é a longo prazo. Só que alguns elencam uma questão de taxa variável e outros, na verdade, já colocam o percentual do que vai ser atribuído. Tranquilo? Ó, todo projeto que você fizer, 100% dele é financiável. Lembrando que boa parte das linhas é só 90%, que significa que 10% você acaba tendo que dar de contrapartida. Valor máximo, 20 milhões. Tá? Prazo, até 7 anos, incluindo prazo de carência de até 2 anos. Então, segurança é o menor. Falei que tinha um de 8, não. Tem esse daqui de 7. 7 anos, incluindo prazo de carência. É um prazo bom de carência, né? 2 anos? Para você poder começar a ter resultado e você poder começar a pagar. Então, 2 anos de carência. E a garantia negociada entre a instituição financeira e o cliente. E aí eu tenho uma outra linha do BNDES, que é a Segurança Pro. A Segurança Pro, ela financia a aquisição de equipamentos novos, nacionais ou importados, sem similar. Ó, de novo, ele vem dizer assim, não adianta você querer comprar aquele similar, né? Especificado em pregão eletrônico para registro de preço realizado. E aí, o que ele coloca lá? Ó, o custo, 1,5 ao ano e também a taxa negociada. O prazo é o mesmo, são 7 anos com 2 anos de carência. Então, nós temos dentro da questão da segurança 2 linhas de crédito, né, que você pode realizar. Uma delas pautada unicamente para a questão de aquisição de equipamentos e a outra é mais expansiva, que você pode colocar várias coisas, que você pode pegar a questão da negociação referente ao projeto, iniciando pelo projeto, até a finalização da implantação do sistema e o treinamento de todos os funcionários. Então, aí depende de você saber o que
o que é mais viável para o teu município.